Não, cara, eu tô feliz porque eu finalmente arrumei um pretexto pra poder falar da Hayley no canal. Mentira, é porque eu realmente queria falar muito de Hawkeye. Aí juntou o útil ao agradável, eu falei assim, é agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é a Thay. E aqui quem fala é o Renan, e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a série do Hawkeye, né, ou do Gavião Arqueiro. Isso aí, e basicamente, como o Renan já falou, e também tá escrito aí, a gente vai falar aqui sobre as diferenças de origem da Kate, comentários também sobre a diferença da personalidade do Clint, as principais HQs também que a gente vai poder citar, então podem ficar tranquilos que nessa primeira parte do vídeo não vai ter spoilers. Quando a gente entrar em spoilers da série, a gente vai avisar, mas dando aqui umas informações técnicas sobre a série, né? A série estreou no Disney Plus. É a quarta série live action aí do MCU, lá na plataforma. Tem 6 episódios, é bem curtinha e rapidinha. Ela foi escrita e produzida pelo Jonathan Igla, que é do Mad Men, pra quem aí conhece. E temos, obviamente, a volta, o retorno do Jeremy, né, como papel do Clint, que a gente já conhece aí dos filmes de Avengers. E agora, o amor de minha vida toda, Hailey Steinfeld estrelando no papel de Kate Bishop. E eu não poderia pedir coisa mais perfeita desse planeta Terra, porque foi tudo e mais um pouco. Mas, deixando o fanatismo de lado um pouquinho, a série eu acho legal de falar aqui que é inspirado, obviamente, nos quadrinhos do Hawkeye, mas basicamente ali foi revelado que foi inspirado nos quadrinhos do Matt Fraction, né? E também do David Aja, que aí basicamente serviu como um guia de influência aí pra série. Mas, já que a gente já deu aqui as cartadas de ficha técnica, né? Vamos pro nosso primeiro tópico, podemos chamar assim. Porque vocês provavelmente devem estar caindo nesse vídeo de paraquedas ou não, ou de repente para vocês que também estão querendo saber mais sobre a Kate Bishop. Então, afinal de contas, quem é Kate Bishop, né? Ela aí é uma integrante do grupo dos Jovens Avengers, né? E é também a segunda personagem e a primeira mulher a usar o nome Gavião Arqueiro, né? Lembrando que Hawkeye em inglês não tem diferença de gênero, então vale frisar isso aqui. E a Kate é uma personagem que basicamente nasceu aí num berço de ouro, mas ela nunca curtiu falar que ela nasceu em berço de ouro, né? E até quando ela era criança, ela ficava longe, assim, dos coleguinhas, de escola, batendo o pé, falando que, eu não quero ser que nem vocês. O famoso bando de burguês safado, sendo que ela era um burguês safado, basicamente. E no quadrinho, né, lembrando que a gente tá falando aqui, obviamente, da origem do quadrinho, a mãe dela tava sempre viajando e o pai dela, que era um empresário rico aí, que era chamado de Derek, era basicamente a única família que ela tinha, né, que ela convivia com ele basicamente 24, 48 horas por dia, porque era a pessoa presente que tava ali. Mas é claro, né, nem tudo são flores. Em uma certa noite, a Kate ouviu o pai dela, né, o Derek, discutindo com alguém e ela fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Ela basicamente decide depois se esconder no porta-malas pra poder saber o que carambas está acontecendo, né? Porque ela escutou uma treta, uma bela de uma fofoqueira, né? Quer edificar a fofoca, Kate não erra nunca. E ela acaba descobrindo que o pai dela fazia uns negócios, uns rolos criminosos, né? Em resumo aí, o Clint, né, o nosso digníssimo Gavião Arqueiro, já estava investigando já essa, como a gente pode dizer, essa gangue, né? E ele acaba, em alguns episódios aí, salvando a Kate. E a Kate, obviamente, depois de ser salva, né, pelo Clint, passou a ter o Gavião Arqueiro como exemplo, né, de vida. Sim, e ela é uma personagem bastante interessante, né? Aqui a gente vai acabar tocando em vários pontos da origem dela, mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu acho que é interessante a gente comentar sobre a primeira aparição dela nos quadrinhos, que foi ali em Young Avengers número 1, em 2005, pelo roteirista Alan Heisenberg e pelo artista Jim Chong. Assim, foi uma aparição bem interessante, porque ela aparece logo após a morte do Clint, que é o Gavião Arqueiro original, na história dos Vingadores A Queda, que acaba retornando depois no Dinastia M, né? Vale ressaltar que nos quadrinhos os personagens vão e voltam com bastante frequência, então é bastante comum esses eventos assim, né? Morreu.
morreu não, voltou o tempo. Então, assim, é bastante comum isso. Eu acho que quem lê já está bastante habituado e entende essa questão de fases, multiversos e mundos. Exato. E ele acaba retornando, né? E Kate teve a sua aparição justamente nesse momento, durante o casamento da sua irmã, que foi invadido por criminosos antes da intervenção dos Jovens Vingadores. É aí que ela começa a ter esse primeiro contato, né, com os super-heróis. Foi uma bela de uma confusão, basicamente, né? Ela tava lá no casamento da irmã, coisa que, inclusive, ela tava batendo pé, né, e tal, eu não queria. Mas, enfim, foi uma primeira aparição bem marcante, podemos dizer assim. E, falando em aparição marcante, né, agora que a gente já deu uma breve introdução aí pra vocês sobre quem é a Kate Bishop, quem foi o responsável de fazer a primeira aparição dela nas HQs, né, e tal, o ano especificamente, etc. Obviamente a gente não tem como falar de Hawkeye sem dar spoilers, né, porque, afinal de contas, agora o nosso próximo tópico vai ser a origem da HQ versus a origem da série, né, que a gente pode falar que foi uma origem mais inspiradora ali, e a da HQ é um pouco mais pesada. Então, fica aqui o aviso de alerta de spoilers, né, e, assim... O tópico que eu gostaria de levantar aqui para essa discussão, né, esse bate-papo, inclusive com vocês também que estão aí nos comentários, sei lá, a gente já tá em 2022, quase soltei 2021, já 2022. Será mesmo que ainda é necessário, assim, a gente ter heroínas, mulheres, né, que são motivadas pelo seu passado traumático? Porque, assim, tudo que envolve mulher tem que ser algum tipo de superação de algum tipo de ataque, assédio, entendeu? Tipo, e não desgraça que alguém da família de repente morreu, sabe? Então, por que carambas eu tô falando isso, né? Eu tô falando isso porque, assim, a Kate, ela, como eu já disse, ela sempre não queria falar das origens dela, né? Inclusive, ela sempre batia o pé falando que esse dinheiro gasto do casamento poderia ter sido doado pra caridade e tal. E ela era meio, assim, goals de uma vida altruísta, né? Mas, obviamente, nada ocorreu bem. E um dia, basicamente, na HQ, ela tava no Central Park, pra poder ser mais específica, ela foi atacada sexualmente, né? E ela causou um certo trauma, né, em cima daquilo. Ela se isolou em casa durante um tempo. Ela não queria falar com ninguém, ela basicamente falou isso com, se eu não me engano, só apenas com a psicóloga dela e com a Jessica Jones mais lá pra frente nas HQs. Então é um evento realmente um pouco traumático, mas eu gostaria inclusive de levantar essa questão aqui, Renan, inclusive para poder saber sua opinião e depois eu vou dar a minha quanto a isso. Você acha necessário isso? O que você achou dessa origem da Kate, deles terem mudado pra série do Disney Plus? Eu achei bastante positiva, porque você torna a série mais acessível para pessoa de mais idades. Em relação à questão traumática, eu acho que hoje em dia você pode fugir para outros subterfúgios e buscar uma origem mais inspiradora, uma origem traumática que não envolva a questão sexual, porque eu acho que hoje é uma temática que já é abordada de uma forma bastante responsável e tem que ser abordada de uma forma mais responsável do que foi no passado. E assim, o que acontece, que eu acho que causa um impacto muito grande dessa origem, é que a forma com que ela decide ser uma heroína é o que acaba ditando o ritmo da série. Por exemplo, eu não imaginaria uma série bem-humorada, com uma personagem mais alegre e inspirada, tendo a mesma origem das HQs. Eu imaginaria uma personagem que ia mais pra um lado Ronin, sabe? Mais pra um lado, eu quero meter a flecha na cara da galera e arrancar sangue. De todo mundo. Não, e eu acho que também não... Seria muito impactante. Eu concordo, e eu também acho que não combinaria, por exemplo, com um tom que eles já estavam vendendo a série, e até mesmo foi como você falou, da faixa etária, né? Mas nem por isso eu acho que perdeu a essência da Kate Bishop. Não perdeu. Não ainda importa, nesse vídeo não falaremos mal da Hayley, até porque não tem como falar mal da Hayley, né? Eu acho que ela entregou tudo e mais um pouco no papel de Kate Bishop, e eu acho que, tipo assim, a essência da Kate Bishop tava toda ali, né? Gente, eu sou gado da Kate Bishop, e, tipo, quando isso aconteceu, eu muito interessante a construção dela de origem, e num aspecto principal, como que ela adquire essa admiração pelo Gavião Arqueiro, né? Sim, exatamente.
como a gente tá na parte de spoiler, gente, e você sabe que eu não seguro Avisos quando já foram dados. Vai e vambora. Naquela primeira parte que a casa dela tá, é muito interessante o questionamento dela. A gente fala assim, pô, ele é um cara, tá pulando do prédio, tacando uma flecha. Ele não tem superpoder. Exatamente. Isso traz um gatilho pra ela de tipo, o que que você quer? Eu quero um arco. E ela se eu dedica... também posso ser, né? Porque é muito mais acessível do que você pensar, por exemplo, ter como inspiração um Vingador tipo o Capitão América. Sim, que exatamente. é um modelo de ideal, Uhum. desde a sua criação, seja na HQ ou no filme, mas ele é muito mais relacionado ao lado modificado geneticamente por experimentos do que um cara que simplesmente quer fazer a diferença. Essa origem mais humana, né, essa admiração mais humana que ela tem, eu acho que acaba trazendo aquela visão que ela tem de sociedade que a gente vê quando ela encontra a mãe dela pela primeira vez, por exemplo, que ela dá uma alfinetada na questão do leilão, dos super ricos Sim. e tal. Então, olha só, no mais... É o início da personagem. A essência da Kate Bishop tá ali. Eu simplesmente amei ter essa origem mais inspiradora ao invés de ser uma coisa mais traumática. Eu achei que vai atingir mais pessoas podem se identificar com isso. E mesmo assim a Kate não perdeu sua relevância, né? Eu acho que isso foi o mais importante quanto a isso. E eu acho que dá pra definitivamente fechar o caixão quanto a esse tipo de discussão. Que a gente vê que quando o roteiro é muito bem trabalhado em cima disso... tá tudo bem mudar a origem se você mantém a essência do personagem, sabe? Sim, e eu acho que foi de forma respeitosa. Não, foi, com certeza, assim. A gente vê muitos filmes e produções que mudam a origem do personagem e acabam se descaracterizando. Só que Sim. o que acontece muitas vezes é que o roteiro mesmo acaba se perdendo, no sentido de que, mudei a origem, só que na mudança de origem ele quer manter tudo que o quadrinho, que o livro tem, sabe? Uhum. O roteiro ele acaba tendo que se adaptar às mudanças da origem da personagem. E eu acho que a gente bate naquela tecla, que eu acho que não convém a gente se estender muito, que é na questão da mudança de mídia e público-alvo. Exato. Não, né? Cirúrgico. Foi cirúrgico agora. Eu acho que... Não que o público seja outro, mas atingir mais pessoas. É o cinematográfico da Marvel. Exatamente. Exatamente. Que acaba que... Muita gente não consome HQ, né? Essa galera que consome os filmes da Marvel. E tá tudo bem, sabe? É outro público. Às vezes Sim. É outro público, né? Mas, aproveitando, já que a gente já falou bastante sobre as diferenças da origem da HQ pra série, vale a pena a gente também falar sobre as diferenças gerais, né? Das HQs onde a Kate aparece, o Gavião aparece. E para as referências gerais, que tem bastante referência aí nesses 6 episódios. E assim, levantar agora o outro tópicozinho pra discussão. A irmã da Kate, num primeiro momento, até onde a gente saiba e onde foi apresentado nesses primeiros episódios, é inexistente. Então, assim, o que você acha, Renan? A série funcionou bem sem a presença da irmã da Kate? Tipo, o casamento não fez falta? Não fez. Pro que foi contado dela ali, eu acho que foi suficiente. Inclusive, eu fico com o sentimento de que se quiserem colocar ela agora, vai prejudicar. Porque, assim, você tem uma origem que a irmã dela nem é citada. Na Exato. cena da casa, ela era filha, só tinha ela de criança. Não. Então, não, assim, não tem como. adota pro resto da série a sua postura inicial. A irmã não existe nesse universo. Beleza, toca o barco. Ponto. Toca o barco. Não é necessário. Melhor opção. Eu também acho. Eu tô junto contigo nessa, eu também acho que não é necessário. Ponto. Assim, não é necessário. E a cena do casamento pode ser refeita de qualquer outra forma pra inserção dela nos Jovens Vingadores, não há necessidade. Assim, eles têm brechas gigantescas pra colocar ela nos Jovens Vingadores. Porque ela já tá, pelo desenvolvimento da personagem, a gente já vê que ela já tem um background atlético. Ela já atira bem. A cena do sino é muito divertida, aquela cena. Porra, cara, novamente, é isso que eu tô te falando. Olha só, momento fangirl aqui, dane-se, entendeu? Teria outra pessoa pra poder interpretar a Kate Bishop? Não. Tinha que ser Hayley. O duro é que ela é a cara da personagem na HQ também. Não tem como. Então, assim, tem N situações que ela poderia estar, sei lá, resolvendo crime, trombar com algum.
já que ela já tem habilidade, tem contato com o Gavião, ou o Gavião fala, ó, tem uma galerinha precisando da sua ajuda, vai lá, sabe? Simplifica as coisas pra quem tá assistindo e pro roteirista também. E tá tudo bem, tá funcionando. Sim, tá funcionando. Exato. Eu acho que é um tópico que a gente vai acabar abordando, mas já comentar com você aqui agora e com o público, claro, que eu acho que a história ela tem que focar naquele básico. Se ela fizer o básico bem contado, cara, tá excelente, né? É isso aí. Falaremos sobre isso depois. Sim, só deixando no ar. Falaremos sobre isso depois. E uma coisa que a gente consegue também reparar na série, e que acaba sendo um pouco diferente da HQ, porque na HQ tem umas pitadas, mas não é tão forte quanto na série, que é a figura paterna que o Clint tem, né, pra Kate, até pelo contexto que a gente falou que a Kate foi inserida na série, conheceu o Clint, inspiração, blá blá blá. Acaba sendo que o Clint é uma figura tão inspiradora que ela, não vou falar substitui o pai, mas é uma figura paterna, ainda mais quando eles se conhecem. Todo aquele carinho protetor, né, que ele mostra pra ela. E o que você achou dessa diferença? Ah, cara, eu achei maravilhoso. Sem contar que, tipo, no início a gente percebe que ele realmente tá, de fato, com o pé atrás. A prioridade dele era conseguir a roupa, né, do Ronin de volta. E depois a gente vê, não que o coração dele vá amolecendo, mas ele começa a criar um carinho pela Kate. E, porra, diga-se de passagem, a interação dos dois, a química dos dois é uma coisa incrível. É uma coisa que vale muito ser ressaltada e elogiada. No final a gente tem a cena do Natal, né, cara? Que a gente vê o que acontece, tipo, a mãe dela sendo presa e tal. E ela ficando sozinha pro Natal e ele levando a Kate pra poder passar o Natal com a família dele, sabe? Então, assim, é uma figura que a gente pode dizer que é bem diferente, se não for bem, diferente da HQ, porque na HQ a gente tem um Hawkeye, né, um Clint, muito mais, como eu posso dizer, tipo, mais grosseiro, mais, sabe? Ele não tem, no caso da HQ que a gente tá falando, que se inspirou, eu separei aqui, a gente tá falando desta HQ aqui, que é A Minha Vida como uma Arma, e na Pequenos Acertos. São duas histórias que a gente vai encontrar bastante referência. E assim, na HQ, pra começar, ele já não tem uma família. Então, Exato. Ele é um cara, tipo, sozinho, que vive no perrengue de grana, porque os Vingadores não pagam ele. Exatamente. E todo mundo acha que ele é milionário. Tipo, boa, super-herói, você Avengers, pá, fudidaço. E a Kate acaba também tendo uma boa química na HQ, mas exercendo um papel muito mais de amiga dele e, em muitos momentos, muito mais responsável que ele até. Isso enfim, é uma tem coisa. N pontos que a gente pode colocar aqui que foi utilizado em relação a exemplos, tal, a gente até vai comentar disso depois, né? Mas uma coisa que eu acho importante a gente falar, que acaba ficando conectado com essa mudança do Clint, é que o universo que o MCU construiu, os eventos da série se passa após o Thanos. Sim. Então aqui a gente já tem um Clint, muito traumatizado. O cara perdeu a família, recuperou a família, perdeu a amiga dele, né, na Viúva Negra. A melhor amiga dele, exatamente. A melhor amiga dele. Então, assim, ele tem os filhos dele, ele tem uma vida toda, coisa que na HQ ele não tem, até porque a gente não tá considerando Thanos no quadrinho. O quadrinho acaba sendo um capítulo isolado. Sim. Então, considerando todo o impacto que o mundo tem sobre o personagem e como ele mostra isso na série, eu achei extremamente cabível você colocar ele como, um pai de família, um cara que tá, entre aspas, aposentado e, deu o BO com a roupa do Ronin. Tem que resolver, porque vai dar merda. Fez sentido, sabe? Eu acho que muita gente... exato, foi coerente. Muita gente reclamou falando, mas o Clint nas HQs não é assim, a história da Kate é mais pesada, fez o básico e tal. A gente vai comentar mais sobre isso depois, né, quando a gente de fato der o nosso veredito. Mas foi uma coisa coesa, fez muito sentido com o universo Marvel do cinema, sabe? Então, pra mim também eu gostei muito de ver o Clint, assim, mais nessa figura paterna, além, obviamente, de tratar a Kate como parceira. Ele fala, tipo, você é minha parceira agora e tal, os momentos mais bonitinhos da série.
Mas, assim, ele ainda tem um carinho de tipo, putz, vou proteger, sabe? Preciso proteger e tal, até porque ele tem a família dele ainda, né? Sim, e quando ele vê a situação dela ali, eu acho que ele se sensibiliza mais e fala assim, putz, e se fosse um filho meu que tivesse nessa situação? Aí bate Exatamente. o sentimento de família que ele tem, principalmente aquele diálogo deles que ela conta o porquê que ela se inspirou nele. Eu achei muito bem colocado aquele diálogo. Eu também curti. Então ele se identifica, ele fala, pô, que ela fica brincando com ele, você tem que trabalhar melhor sua marca. Seu branding. Branding. Então, assim, é bem interessante isso. E mostra bastante da personalidade de ambos ali, né? Sim. E sem contar que a gente também teve bastante referências a coisas presentes na HQ, né? A gente estava até conversando, por exemplo, a Kate dá uma ideia pra ele, pô, e se a gente tivesse uma flecha boomerang? A flecha boomerang existe. Ela existe no quadrinho. A resposta dele, tipo, pra que eu quero uma flecha que volta? Tipo, no quadrinho tem uma função a flecha que volta. Exatamente. E isso eu acho que vai no contraste da maturidade do personagem. Ele tem umas flechas, tipo, mais perigosas ali na série. Sim. O quadrinho tipo, também tem, só que acaba sendo um pouco mais amenizada de uma certa forma. E uma coisa que eu acho muito interessante de falar é que no quadrinho nós temos a cena do carro. Só que quem dirige é a Kate. O Clint vai atirando. E nós temos a cena da ponte também. E é ali que a Flash Boomerang se aplica. Exato, ele não é tipo... Boomerang pra resolver a situação no quadrinho. Então, assim... Mas eu acho que ficaria tosco. Ficaria tosco se levassem isso. Mas essa é uma coisa que cabe no quadrinho. Exato, choices, mídia, exatamente. Né? Na série, na certeza que na série ia ter aquela galera... olha lá, Flecha voltou. Pra que Então pronto, o próprio Gavião Arqueiro já matou esse público chato. Acabou, já matou, ela enterrou. Ponto, gente, é isso. Porque não tem o Flash que volta, vai cagar, sabe? Exato. Então assim, eu achei uma série muito bem resolvida em relação às suas referências. Também achei. E outra coisa, inclusive, você tá falando, e tal, tipo, tem essa abordagem um pouco mais perigosa das Flash, né, e menos perigosos. Mas é porque a série não mostra, como eu posso dizer, gente com sangue e tal, mas, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda produção da Marvel que morre mais gente. Que eles matam muita gente. Não tem como a galera sobreviver, eles tacaram uma flecha explosiva no carro. Sim. Mas eu gostei da abordagem, porque não ficou pesada. Mas eles matam muita gente. Não, eles matam. Mas assim, eu acho que a diferença, tipo, de você matar e ser extremamente visual é o que vai diferenciar o seu filme de ser light, ser extremamente violento ou ser cômico como o Tarantino. Exato. Foi uma abordagem bem legal que eles fizeram. E uma ressalva aqui, que eu gosto muito desse personagem, não apareceu tanto, mas está presente na série, que é o Sortudo. Porque no quadrinho nós temos ele lá, e nós temos uma história de 28 páginas em que é somente o Sortudo resolvendo as situações do Clint. Então, assim, limpando a barra, o famoso limpando a barra. Ele que faz, e ali eles, não vou falar que fazem uma pequena referência, mas eles colocam uma situação que o Sortudo atua, que é quando tem homens da gangue do agasalho atacando, ele vai e defende uma pessoa. Então, ali no caso, ele defende a Kate. E a gangue do agasalho tá tosca como é na HQ, tosca como é pra ser. Tem que ser, mas tem que ser. Desculpa, eu achei incrível. Agasalho, gente. Vocês querem o quê? Não, eu achei incrível. A abordagem que eles deram foi aquela... Pastelão gostoso. Eu gostei. Não, gostei também. Acho que são personagens feitos pra ser tratados daquela forma. Tem que. Se tratasse sério, não ia dar bom, não. Tem que ser pastelão mesmo. Já que a gente tá falando de teoria, né? A gente já tava flertando ali com a teoria, né? No tópico passado. Queria saber aqui de vocês que estão escutando e também do senhor Renan, o que afinal de contas achamos de Senhora Bishop, ou a mãe da Kate Bishop. Porque assim, né? Será que ela pode ser a Madame Máscara? Talvez ela trabalhe pra ela, ou talvez ela seja só a mãe da Kate Bishop. Porque assim, eu só queria começar dizendo, antes de passar a palavra, que
caso a série seja renovada, rezemos, eu acho que eles podiam abordar aquela primeira possível prisão do Gavião, se caso ele não morra, né? Que ocorreu ali na Guerra Civil 2, que é quando a Kate decidiu virar uma investigadora, né? Ela decidiu virar uma investigadora particular em Los Angeles, e foi quando ela fundou a Hawkeye Investigations, né? E basicamente em certo momento aí dessa jornada dela com essa nova empresa, a Madame Máscara envia um bilhete para Kate. Se isso fosse na segunda temporada, ela poderia, por exemplo, enviar um bilhete para Kate, já levando em conta que, por exemplo, se fosse de fato a mãe da Kate, ela ter fugido da cadeia, entendeu? Tipo, sair com umas cicatrizes na cara da cadeia, ou tipo, de repente, não necessariamente ela precisa ter cicatriz na cara, mas, sabe, só ser a Madame Máscara um pouco mais diferente, sem lutar e tal, só ficar pelas entrelinhas ali. E dar uma treta pra uma segunda temporada, de tipo, você vai ter que agora enfrentar aí a tua mãe, levando em conta que, no caso, a Madame Máscara seria Eleanor Bishop. Teorias, tá, gente? A gente não sabe de absolutamente nada, estamos aqui trabalhando com teorias, porque, convenhamos, uma mulher daquela poderosa como aquela, cheia de dinheiro, que tem contato com o rei do crime, entendeu? Que tinha super influência, ela não vai ficar na cadeia. Não, eu acredito que não. E foi uma coisa até que quando acabei a série eu mandei mensagem pra Thay, porque eu tava pegando os quadrinhos pra reler. Aí eu falei assim, Thay, mas assim, essa mãe da Kate, ela tá com o corte de cabelo da Madame Máscara, tá com o corpo da Madame Máscara, só falta ser a Madame Máscara. Só falta máscara. E assim, só falta máscara. Eu não sei se ela vai ser ou vai trabalhar, mas eu acho que se ela fosse, seria mais interessante. E assim, o impacto seria maior. Não, com certeza, daria uma trama muito interessante pelo fator da briga familiar, do que a mãe dela escondeu. E complementando o que você falou, Thay, eu acho que a gente não tem que levar só em teorias, vozes da minha cabeça. Eu acho que a gente não tem que levar só em consideração o fator de que ela é uma mulher rica e toda poderosa. Mas é uma mulher rica, toda poderosa, que sabe manusear a arma. Porque ela arranjou um bode expiatório, que era o Jack, que era um esgrimista. Muito bom. Tosco demais. Eu falei, esse cara tá meio esquisito. Mas o cara sabia manusear a arma, enquanto a mãe dela pagava de inocentona, pra gente descobrir que foi a mãe dela que matou o Armand III. Exatamente. Inclusive, o Armand VII, eu queria chutar aquele personagem. Chato, você e todo mundo, né? Você e todo mundo, porque se você viu certo, é isso. Não tem como simpatizar com aquela criatura. Mas assim, eu acho que não seria muito delírio a gente imaginar que, tendo o background que foi mostrado de poder e uma habilidade mínima com armas ali que ela apresenta para matar uma pessoa, com a facilidade que ela matou o Armand III, ela virar Madame Máscara saindo da cadeia ou dentro da cadeia. E, como a Thay falou, eu acho que daria uma ótima segunda temporada, dando para desenvolver e, quem sabe, futuramente encaixar ela nos Jovens Vingadores. Eu acredito que ela vai investir nesse rumo, né? Porque você precisa renovar. Não, e já vai. A gente já tá caminhando mesmo pros Jovens Vingadores. Já tá. Essas séries estão encaminhando pra isso, cara. Até porque a gente sabe que uma galera aí de Avengers passado não renovou o contrato. Ou seja, a galera já tá falando que era o último filme e tal. Então. Posso só fazer uma ressalva aqui, que a gente comentou sobre as HQs, e uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver na série é o esquema de cor que a série adota. Para a maioria dos cenários, para as roupas, para tudo, a paleta de cor da série é extremamente parecida com a da HQ, para não falar que é a mesma. Inclusive, o final da série, o final de cada episódio, com os personagens, toda uma animaçãozinha, é todo o estilo de arte da HQ. É um estilo que particularmente me encanta bastante, eu gosto muito da arte desse quadrinho. E quando eu vi aquilo no final da série, eu fiquei, nossa, eu fiquei até vendo os créditos, porque eu falei, gente... Eu também, eu fiquei maravilhada, porque a identidade visual é todinha, assim, da HQ, né? Eu fiquei com esse feeling também, que é literalmente a identidade... abraçaram mesmo a identidade da HQ, e por isso que eu fiquei muito feliz quanto a isso, cara. Eu fiquei muito feliz quanto a isso. E outra coisa que também me deixou muito feliz foi a inserção do Rei do Crime e Helena, né? Assim... Não vou nem comentar a fundo sobre o suposto rumor que pode ser
que tenhamos, né? Que é um filme de Viúva Negra 2 envolvendo Yelena e Kate Bishop. Por favor, quero muito na minha mesa pra ontem, porque as duas são bizarras na química. O que foi aquela cena do elevador maravilhosa? Tipo Não, assim... foi muito legal aquela cena. Não, e a do tapa? What was that? I don't know. Foi perfeita, mas eu amei pelo fato de terem trazido, tipo, a Yelena, sabe? Porque deu um peso, inclusive, a mais. Ela precisava se resolver com Clint. Tivemos também uma breve, como eu posso dizer, inserção da história da Yelena, pra quem não viu Viúva Negra. Porque a gente tem o estalo ali quando aconteceu e ela tava dentro daquele banheiro e tal, e do nada ela retorna. Então, assim, dá pra quem, por exemplo, não viu Viúva Negra, entender basicamente quem é a Yelena. Não tanto com profundidade, mas dá pra poder entender. Já o Rei do Crime, pra quem viu aí Demolidor, sabe quem é o Rei do Crime. Pra quem não viu, tá tudo bem. Ele tá fantástico na série. Ele, assim, o Vincent D'Onofrio, né, que faz o Rei do Crime, eu acho difícil, no momento, ver outro ator como Rei do Crime além dele. Não tem como. Mas agora vamos pra hora do nosso veredito, né? Quando a gente bate o martelo aqui e falar o que a gente achou. Eu vou começar aqui jogando na roda, falando que a trama é simplista e nem por isso ela é ruim. Porque o que eu vi da galera comentando é: ai, mas a série não tinha tanta pretensão. Ou, por exemplo, a série foi muito pouco ousada. Ou, de repente, tipo, não explorou direito o Rei do Crime. Anjos, entendam, a proposta da série nunca foi essa. A proposta da série de Hawkeye, desde o início, foi ser uma série de origem da Kate. Ponto. Explicou quem é o pai, o que aconteceu com o pai. Explicou, supostamente, quem é a mãe e o que aconteceu com a mãe. E mostrou o primeiro envolvimento dela com Clint. Mas aí mostrou vários personagens que têm, tipo, potenciais para poder serem explorados. Serão em outras temporadas, em outras séries, em outros filmes, entendeu? Inclusive já tivemos spin-off confirmado, inclusive, da Echo, né? Que foi uma baita representatividade também, né? Então eu curti muito, a gente vai ter o spin-off dela também. Então, assim, são personagens que vão ser explorados, a Marvel não esqueceu. Mas eu só gostaria aqui de bater novamente o pé pra como o hype das pessoas, as expectativas das pessoas podem atrapalhar o envolvimento das pessoas com a série, né? Porque às vezes é tanto hype em cima do material que a pessoa já vai hypada e às vezes a série não entrega aquilo e na verdade a culpa não é da série, é do hype da pessoa. Então, pra mim, assim, se eu tivesse que dar de 0 a 5, a série é um 4.5 com firmeza, gostosa. Claro, não é aquela coisa perfeita, mas é uma série super divertida de ver, super light, super redondinha, trama simples de se entender, entendeu? E é boa de ver. O que tu achou? Suas considerações finais? Eu concordo com você. Eu acho que a gente não tem que esperar um Thanos a cada temporada ou um Thanos a cada filme. Até porque eu acho que se a gente esperar um Thanos a cada filme, os grandes eventos perdem muito impacto. Sendo que uma trama mais simplista, ela pode ter o seu impacto também, como a gente viu em Hawkeye. Com certeza. Então, assim, é uma série que foi bem desenvolvida, aproveitou bem os personagens. Se fosse um filme, eu acho que ia ficar faltando coisa, sabe? Ia faltar espaço para os personagens, não ia dar para desenvolver muita coisa que foi desenvolvida e plantar sementes para o futuro do MCU nessa série. E é o que você falou, as pessoas elas criam expectativas em cima de uma coisa que não tem, porque se elas fossem ver da onde que se origina o material, não tem por que você criar expectativas de grandes eventos. Exatamente. Se fosse para dar uma nota, ficaria entre 4 e 4,5 também. Eu gostei bastante da série. É uma boa nota. Tipo, não é perfeito, mas é uma série super divertida. Vai ser uma surpresa pra muita gente. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse bate-papo, discussão. Escreve aí nos comentários aí embaixo também o que vocês acharam da série. Ou se vocês se interessaram da série aqui porque a gente tá conversando sobre. Alô, Hayley stands aí da vida. Vamos propagar, espalhar a palavra, entendeu? E, cara, pra vocês que estão assistindo isso, obrigado por terem assistido até aqui.
Se possível, vocês deixem um like aí de vocês, comentário. Também acessem o site www.omegascope.com.br e nas outras redes sociais também, seja em cast, seja em Twitter, Instagram, Facebook, tudo @omegascope. Vocês podem achar a gente lá. E só lembrando que na descrição, que a Nathalie falou, tem as redes sociais e também tem nosso link do Padrim, caso você queira nos apoiar. Já deixando aqui um grande abraço a todos os apoiadores do Mega, a gente fica muito feliz pelo apoio de vocês e torna o nosso trabalho possível. O link está na descrição, dê uma olhadinha lá, que a Nathalie falou, mas me repetindo só um pouquinho, acesse o site e vocês vão curtir com certeza. É isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau! Até a próxima.